Olá, boa noite. Está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta com mais um programa hoje, trazendo para você a reflexão, o ponto e o contraponto de assuntos que foram destaque no campo midiático ao longo da última semana, nos principais meios de comunicação, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e também no Brasil. E hoje temos assuntos novamente que repercutiram nas redes sociais, que mereceram debate das pessoas em casa. E a gente traz isso para a mesa aqui para fazermos uma reflexão, não é? Para tratarmos sobre isso de uma maneira crítica. E conto na mesa hoje com dois professores. Hoje teremos a falta do professor Paulo Ferroni, do curso de Direito, e também da professora Graziela Miolo César, do curso de Psicologia. Mas estão aqui comigo na mesa e eu vou apresentando já o professor Alexandre Macari, do curso de História, que está à minha direita, como tradicionalmente, e na falta dos outros professores, está à minha esquerda, então hoje, pela primeira vez nessa posição, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Ele diz, quer dizer, ele não disse, mas eu suponho que talvez ele venha assim para se colocar no lugar do professor Paulo Ferroni. Não sei. Não, de jeito nenhum. Estou fazendo aqui uma brincadeira. Eu espero que ele retorne logo. Tá bem. Mas, enfim, né? Esta é a presença da bancada do nosso programa de hoje. Não é? Os professores muito bem-vindos para nós debatermos três assuntos. Não é? O primeiro deles, eleições no Rio Grande do Sul. Né? Tivemos uma primeira grande pesquisa, a repercussão aconteceu no final de semana, onde nós temos a candidata Ana Amélia Lemos com 37% da preferência de votos e no segundo lugar dessa pesquisa, o atual governador Tarso Genro. Esse é o nosso primeiro assunto. Na sequência, vamos ainda continuar falando sobre política, sim, vamos falar sobre Dilma, ela que desvinculou ao longo dessa semana um site de um dos seus ex-ministros de campanha. O motivo, as causas e as consequências nós vamos debater aqui. E depois, para finalizar, vamos continuar falando de futebol. Afinal de contas, a Copa acabou, mas os efeitos dela ainda estão muito vivos. Vamos falar do novo treinador. Dunga foi anunciado. E ele também é assunto do contraponto de hoje. São estas as temáticas que a gente traz aqui para a nossa mesa e eu abro então assim o nosso debate neste dia, não é? Para falarmos sobre esta pequena perspectiva de que nos foi apresentada no final de semana nos meios de comunicação regionais aqui do nosso estado, aonde para muitos uma surpresa, para outros nem tanto, Ana Amélia Lemos aparece na pesquisa em primeiro lugar com até uma boa expressividade, 37 a 31, diante do Tarso. Ela que esteve aqui em Santa Maria na sexta-feira, eu estive também no evento promovido pelo Cindy Lojas da região centro, em parceria com o FEComércio. É um evento que reuniu empresários aí da cidade para falar sobre as perspectivas, a conjuntura política e econômica. E muito econômica, inclusive trazida através de um consultor do FEComércio, o Rodrigo Jacomê, a respeito do que vem aí depois da Copa, as eleições de 2015. E Ana Amélia também esteve aí, não como candidata, mas sim como senadora, que ainda não é? Veio falar um pouco também sobre como que ela está enxergando o Brasil nesse momento, não é? E hoje eu trago isso para a mesa. O professor Pereira, o senhor Alexandre me permite, eu começo com o senhor. O senhor leu uma matéria sobre isso, provavelmente buscou alguma informação. Para o senhor, alguma novidade? Ana Amélia vem bem para governar o Estado? Bom, em primeiro lugar, como eu estou sentado aqui na posição do professor Ferroni, eu podia fugir da pergunta dizendo que eu não acredito em pesquisas, né? Só me permite já uma parte, professor, antes de... Né, considerando a margem de erro, se tu tira 3 pontos, que é de 3 pontos, sim, né? Mas, 3 pontos. Tira 3 pontos dos 37 da Ana Amélia e coloca 3 pontos para o Tarso, temos um empate. Claro. Não, mas eu queria dizer que da perspectiva, eventualmente, se o professor Ferroni está nos assistindo em casa, era um modo de eu escapar da pergunta, né? Sair ileso dessa pergunta. E não falar mais. E não falar mais, né? No caso, né? Porque realmente quer dizer, o número em primeiro lugar não surpreende, né?
Não surpreende porque a gente sabe do impacto que tem na mídia. O nome da Ana Amélia é bastante conhecido, né, historicamente, né? Agora, o que eu acho que a gente podia falar, talvez, porque a gente sabe que o tempo em televisão, né, da maioria dos candidatos é muito escasso, né? Daí a dificuldade dos políticos se tornarem conhecidos, né? E acho que existe uma desproporção entre aqueles que trabalham na mídia, né, os apresentadores, comentaristas, etc., né, porque eles diariamente têm uma exposição muito forte na mídia. Isso também favorece, de certa maneira, aqueles que estão no governo, por exemplo, a Dilma, né, e o próprio, eventualmente. No caso aqui, especificamente, é uma coisa mais complicada ainda, porque o Tarso, por ser governador, ele tem uma exposição na mídia. Mas, por outro lado, a gente sabe que a mídia no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, não foge à regra, é dominada majoritariamente por um único veículo, por uma única rede de comunicação. E que, por sinal, a candidata Ana Amélia pertencia, até pouco tempo atrás, antes de se candidatar a senadora, a essa grande rede de comunicações, né? Então, e sendo essa grande rede de comunicações, e se isso é um projeto, não estou dizendo que isso exista, mas estou apenas para fins de análise, e digamos que essa candidatura da Ana Amélia já vinha sendo cozinhada, digamos assim, há bastante tempo, isso poderia ser uma explicação, eventualmente, para o Tarso, né, o governador, não ter uma grande exposição na mídia ou ter uma exposição na mídia negativa. Então, quer dizer, eu acho que essa pesquisa, mais do que os números em si, que como o Alexandre falou, está dentro da margem de erro da pesquisa, e até daqui para frente, quer dizer, não esquentou ainda, as coisas podem se movimentar bastante. E esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, quer dizer, se não deveria haver, digamos, algo assim como, no mínimo, uma quarentena, né, entre os apresentadores, comentaristas, etc., antes deles se candidatarem a um cargo político. Como existe, por exemplo, quem é, digamos, diretor do Banco Central ou presidente do Banco Central, durante um certo período não pode trabalhar no mercado financeiro, digamos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, até porque a gente vê que esse caminho da Ana Amélia já está sendo pavimentado. Provavelmente nós vamos ter logo uma pesquisa aí dos candidatos a senador e vamos ter talvez uma posição do Lazier Martins. Em segundo. Em segundo. Pois é. Penso eu, professor. Não sei. Mas já saiu para senador? Não, né? Não. Em primeiro seria quem? Seria o Olívio Dutra, né? Eu diria também. Que a princípio é uma preferência forte pelo nome, né? Pela história dele. Nas redes sociais a gente percebe bastante muito forte. Isso, né? O carisma. Tem o carisma, a aura daquela... Não, a coisa do gaúcho, né? Na verdade, na minha opinião, acho que o Olívio Dutra... É difícil falar assim, mas eu acho que ele foi injustiçado pelo PT, na minha opinião. Pelo governo, não diria pelo PT, pelo partido, mas não pelo partido, mas pelo governo do PT, né? Porque ele teve uma passagem pelo Ministério das Cidades, também muito apagada. Né? Que era um ministério novo também, né? Também ele estava iniciando um trabalho que até então não se sabia muito o que era, né? Sim, mas o que aconteceu depois, eu não sei, a gente não sabe os bastidores da política, mas ele praticamente abandonou a política, né? O Olívio se desiludiu completamente com a política. Então ele está voltando agora, aí é outra coisa que a gente tem que analisar. Ele está voltando por vontade própria ou ele está voltando porque está sendo empurrado pelo partido, porque não tem nomes para concorrer aqui. E ele é um grande nome, né? Ele se constitui como uma simbologia, um poder simbólico do gaúcho, que nenhum outro consegue. E ele tem o capital político, né? Coisa que é difícil construir. Ele construiu ao longo deixa aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, o nome, o expoente mesmo aqui no Rio Grande do Sul, do PT, sempre foi o Olívio. Sempre foi ele. Né? Tá certo. Sobre a Ana Amélia, né? Assim, quando a gente acompanhou a campanha para o Senado dela, a gente viu a qualidade da propaganda também política, tem toda aquela ideia de identificação dela com a população, né? Um pouco herança do tempo que trabalhou no jornalismo, né? Então, tem esse carisma. E a persuasão, né, da fala dela, todo um estudo também. Mas além disso, né, eu acho que é interessante também avaliar assim, que o trabalho no Senado que ela vem desempenhando não é um trabalho ruim, né? Não é um trabalho que a gente pode dizer, né, não faz nada ou não. Não, ela é uma senadora atuante dentro né, da lógica do partido que ela representa, né, o PP, mas com divergências, inclusive, com o próprio partido, né? Tanto que em uma das declarações aí ela
manifestou, né, a proximidade com a presidente Dilma. Né? Então, tem isso. Em outros momentos apareceu junto com a deputada Manuela. Né? Então, é um desses candidatos que parece ter bastante forte essa questão política, né, de relacionamento. E, às vezes, alguns políticos perdem isso com o tempo. Ou por questões de brigas ou de própria construção. Pois é. Né, O problema, eu acho que não, Michael. Não, eu ia, na verdade, nós concordamos assim com essa questão do bom trabalho dela, da superexposição. Eu ia rebater um pouquinho. Mas talvez o bom trabalho não seja tanto. E o que eu quero enxergar também aqui é a rejeição a Tarso, mediante ao contexto político-econômico. Sim. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante da gente... Sabe o que eu acho que é, Michael? Eu acho que é mais por aí. É por ali, né? Eu acho que é mais por aí, sabe? Porque Mas saiu a pesquisa rejeição também? Eu não vi o percentual Eu estou tentando interpretar esse dado. Mas eu acredito que seja alto, porque quem está no governo tem rejeição alta. A Dilma também tem a maior rejeição. Exato. Ele está nas pesquisas nacionais. Mas eu acho... aí que tá. Eu acho que a Ana Amélia, como comunicadora, ela aprendeu, né, a técnica do convencimento, da argumentação, tudo mais, e de fazer propostas. Mas na posição que ela está, de senadora e tal agora, ela pode fazer as propostas mais mirabolantes, e geralmente ela vai fazer as propostas, se ela tiver, por exemplo, entre os pecuaristas, né, ela vai fazer propostas a favor dos pecuaristas. Se tiver com os empresários, vai fazer para os industriais, a favor dos industriais, os comerciais, e assim por diante, os comerciantes e assim por diante. Quer dizer, então fica fácil. Fica fácil. Agora, o difícil é a gente imaginar a Ana Amélia assumindo o governo, como é que ela estrutura o governo. Até porque, na verdade, ela está sendo apoiada pela direita. Pois é. Né? Quem é que seria aliado dela? A direita, o que sobrou do hoje, centro, acho que o leque de alianças dela é da direita para o centro. PP, PRB, PSDB e SD, que é o Solidariedade. SD é o Solidariedade. Eu ia dizer. Essa base governista no Estado é forte para solidificar um governo e não sofrer, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, com a rejeição da Assembleia? Eu acho que foi forte já no passado. Acho que hoje, eu acho que é pelo crescimento do PT nesses últimos tempos, eu acho que qualquer partido que for governar, e se tiver o PT na oposição, vai sofrer, né? Vai sofrer muito. É muito difícil. Por isso que eu acho que eu acho que o PT, se o Olívio, na minha opinião, se tivesse feito um bom governo, na minha opinião, acho que o governo dele pode ser que alguém avalie melhor, mas pelo potencial que o Olívio tem e pelo resultado que ele trouxe, muito fraco. Muito fraco. Pois é. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que o crescimento da Ana Amélia se dá pela exposição dela que ela tem na mídia, mas eu acho que por trás dela, eu temo que talvez haja até pelo menos no início, um retrocesso daquelas forças mais retrógradas que já tinham sido quase que banidas da política retornarem. Né, tem muita gente fazendo comparativo que seria, né, a retomada do governo Ieda. Já saiu isso, inclusive, em alguns veículos de comunicação. Né? Eu não vejo tanto por esse lado, apesar do PSDB apoiar o PP. Exato. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente vê com isso também, lamentavelmente, foi um dos grandes, na minha opinião, dos grandes erros do PT, que perdeu a sua identidade. Né, não estou dizendo que teria que ser um partido purista, mas como ele aceitou alianças de todas as cores, ele teve que, de certa maneira, compartilhar o poder, os ministérios, etc. Então, eu acho que isso atrasou muito e prejudica muito o governo do PT. Agora, nesses outros aí, como tu te referiu o caso da Ieda, é muito pior. Porque o que vai acontecer? Ganhou a Ana Amélia, logo vai haver uma partilha do poder. Então, o partido tal pega tal secretaria, isso e aquilo. Não tem como governar desse jeito. Pois é, a pergunta é, Ana Amélia versus Tarso, o que seria melhor para o Rio Grande? Essa pergunta... Eu não sei. Se fosse o professor Ferroni naquele lado, teríamos uma... Mas né? eu tento... Porque sempre... O professor Pereira poderia fazer, Alexandre, talvez assim, partindo do aspecto econômico, o que Tarso fez rapidamente... Sem fazer campanha para os candidatos? Sem nenhuma campanha, mas muito mais dizer, olha, Tarso fez isto e por isso não seria legal continuar. Ana Amélia pode fazer aquilo e por isso deveria assumir. O que a gente poderia dizer hoje? Olha, muito mais especulação. Especulação, mas se pensa o seguinte, bom, se o Tarso estiver no governo
E se a Dilma ganhar a eleição nacional, teoricamente, o Rio Grande do Sul teria mais facilidade de conseguir. Os pleitos assim, dos gaúchos poderiam ser, em tese, né? Em tese. E com a Ana Amélia seria mais difícil, porque, claro, ela está na oposição, não interessa para o governo central beneficiar um governo de oposição, né? Quer dizer, aí seria jogar a bola nas costas. Então, mas isso eu acho bastante complicado. Eu não sei, acho que o Rio Grande do Sul tem uma dificuldade, acho que historicamente, né, de se relacionar com o governo central. Seja até mesmo do próprio partido. A gente vê que os governos, a gente vê que o Tarso também teve problemas, talvez seja a inabilidade dele, né? Acho que pode ser, e a gente vê que mesmo no governo central, dentro do PT, tem várias correntes, e talvez aquela corrente que está no poder hoje, está dando as cartas, não seja a mesma. Então, acho que tudo é muito complicado. No final das contas, eu acho que a gente não devia analisar tanto as pessoas, né? Sempre se diz isso, mas quem é que tem um projeto para o Estado? Por isso que eu estou dizendo, a Ana Amélia, o discurso ela sabe fazer, mas o que tem por trás dela? Afinal, o que ela apresenta? Ela não pode contentar todo mundo. Afinal, qual é o projeto que ela tem para o Rio Grande do Sul? Quais são os setores que vão ser favorecidos no governo dela e aqueles que não? Isso não fica claro, porque na hora do discurso, todo mundo vai ser beneficiado. Ela não esclareceu isso ainda porque não entrou ainda na campanha. Mas, bom, conhecendo a lógica desses partidos, PP principalmente, né, a gente sabe que, por exemplo, o pessoal que trabalha com a questão da agricultura, por exemplo, vai ser muito beneficiado. Vai ser bastante beneficiado. Com esse aspecto. E ela vai puxar muito a questão da agroindústria, ou desculpa, do agronegócio, que é o grande, vamos dizer assim, a menina dos olhos de ouro do Rio Grande hoje. Pois é, mas esses projetos têm que ficar claros. A Ana Amélia passou a vida inteira. Em Brasília. Não, antes de ir para Brasília, ela passava aqui no Jornal do Almoço, né, fazendo comentários em favor da agricultura. Não especialmente da agricultura, mas dos grandes agricultores, né, dos grandes produtores. É o discurso dos coitadinhos dos grandes produtores. Eu achava que a Ana Amélia era a última das fisiocratas, né, aqueles que achavam que toda a riqueza vinha, eram os franceses que achavam que toda a riqueza vinha da agricultura. E a gente sabe que a agricultura é um setor que ela perde espaço ao longo do tempo, na medida que a economia se moderniza, para a indústria e para o setor de serviços. Então, o principal, realmente, para uma economia se desenvolver, é ter uma indústria forte. Né? E o setor de serviços vem a reboque. A agricultura, na verdade, qual é o modelo de economia que a gente quer para o Rio Grande do Sul? É uma economia industrializada ou uma economia agroexportadora, ou como se chamava antigamente, o celeiro do Brasil. O celeiro do Brasil. Então é isso. Diga, Alexandre. Não, um aspecto que tu colocou, inclusive, fazendo essa pergunta para nós, né, o que seria melhor para o Rio Grande, tu, né, de certa forma, já está colocando o segundo turno os dois, e a pesquisa coloca isso também, né, Michael? Tu, como bom jornalista, sim, né? a partir dessa perspectiva. Já está no segundo turno, né? e aí desconsidera completamente os demais candidatos. Quem é que tu consideraria de demais? Não, pois é aí que tá, né? A gente tem que analisar justamente as A pesquisa hoje, eu acho que quem tem mais tem 4%. É cedo. 4%. É cedo, mas eu não vislumbrei, assim. Não que eu não quisesse. Na verdade, me concentrei aqui porque ela apareceu com o nome aqui, forte em cima de quem é o governador. Né? E a questão é que um ponto, por exemplo, né, que não foi resolvido, né, por governo nenhum desses últimos, nem de um lado nem de outro, é a questão do piso dos professores do Estado. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que denigre a imagem do Tarso, porque o Tarso realmente não resolveu isso, e eu acho que essa era uma questão fundamental se ele quisesse se manter no governo, e ao mesmo tempo, será que a Ana Amélia resolve isso? Se for uma questão de partidária, né, todos já tiveram governadores. Em quem acreditar? Sim, em quem acreditar? Lá desde o Jair Soares, a gente pega o que era do PDS na época, né, e puxa para lá, dos anos 80 para cá, todos passaram no governo dos partidos. Pois é, bom, finalizando o nosso bloco, eu acho interessante que essa questão tenha sido de maneira inteligente colocada pelo professor Pereira, Alexandre, como uma questão para nós voltarmos a falar depois. Porque as campanhas elas começaram a acontecer,
E nós vamos tentar enxergar esses projetos aí, vamos voltar a tocar nesse assunto, porque me parece este ainda um grande calcanhar de Aquiles, assim, do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande, mas no Rio Grande do Sul com muita força ainda, não é? Quando Santa Catarina e Paraná já têm um processo de desenvolvimento da educação bem mais avançado, em nível municipal e estadual, de uma maneira bem mais eficiente. E é uma questão, então, que nós devemos acompanhar e voltar a refletir depois. E parece que ficou congelado, realmente, essa questão. Congelado. Durante o governo Tasso, ficou totalmente congelado. Acho que tinha que haver um estudo, porque eu acho que também tem que olhar duas questões, quer dizer, não só aumentar o salário dos professores, mas aumentar a produtividade dos professores. Acho que tem que haver uma grande análise, ver quem realmente tem que estar em sala de aula e quem está sobrando, que está em tarefas. Eu acho que, às vezes, se tem um quadro dos professores quase que superdimensionado, muita gente fora da sala de aula, eu acho que quem tem que ganhar mesmo bem é quem está na sala de aula. Investir em qualificação. E isso talvez comece a aparecer, né, com a campanha na TV e no rádio, que é 19 de agosto apenas, né? Isso. Então ainda tem um tempo, né? Por enquanto é nas ruas e na internet. Tá certo. Encerramos assim o primeiro bloco do Contraponto, fazendo um diagnóstico aqui, um pré-diagnóstico, né? Uma pré-observação do que pode vir aí. Eu acho que dessa maneira se tornou interessante o debate. Mas, na sequência, continuamos no segundo bloco, depois do intervalo, falando de política. Vamos falar de Dilma, que desvinculou site de ex-ministro, não é? Aí porque se incomodou, ou poderia se incomodar ainda. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fique conosco, vamos ao intervalo, voltamos já já. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre Dilma, o governo Dilma, ela que foi até a internet desvincular um site de um ex-ministro. Na verdade, ela está com medo, na verdade, não é? Ou ficou apreensiva com relação a algumas informações veiculadas na internet a respeito da campanha à presidência da República que começa a tomar forma, não é, em alguns ambientes aí. O professor Pereira nos trouxe essa sugestão. Eu não sei se a perspectiva que eu trouxe aqui agora, professor Pereira, é a exata, não é? Mas me parece que ela ficou preocupada com isso. Não sei se foi essa a intenção do senhor ao sugerir essa pauta. Só me permite, antes de falar dessa pauta, posso, por favor, posso abusar aqui da paciência dos colegas? Eu queria dizer o seguinte, até em relação à pauta, eu tinha te mandado uma sugestão de pauta, que foi, na verdade, essa semana tem sido
desastrosa, né, para os nossos escritores, assim, do ponto de vista de falecimento. E nós que trabalhamos na área da educação, né, que eu acho que quase todo mundo conhece a importância dele, foi o falecimento do Rubem Alves, né? Né, então, quer dizer, na verdade nós temos essa semana não só o Rubem Alves, né, cheguei até a anotar aqui o João Baldo Ribeiro, né, que faleceu com 73 anos, e nós temos hoje, está na internet, tomara que ele escape dessa, o Ariano Suassuna, né, que teve um AVC, né? E como o Alexandre gosta de cinema, também faleceu o James Garner, né, que foi o Maverick, né, daquela série de TV e depois do filme. E o Armando Marques, o ex-árbitro. O Armando Marques foi, sim, do juiz. Esqueci dele. Eu estava falando dos escritores, né? Porque porque o Armando Marques tem problema. O James Garner mas eu entendi o Armando aqui nessa lista, mas tudo bem, entrou na lista. Eu até recortei do que saiu no site aqui, dois pensamentos que eu vou ler bem rapidinho aqui. Claro que a minha leitura não vai ser muito boa, mas do jeito que o Rubem Alves pensava, né? Que ele tem, eu acho, quase uma centena de livros na área de educação, inclusive livros infantis e tal. Então ele escreveu assim, ó, nasci no dia 15 de setembro de 1933. Faça as contas para saber quantos anos não tenho. Que não tenho, sim, porque o número que você encontrar se refere aos anos que não tenho mais, para sempre perdidos no passado. Os que ainda tenho, não sei. Ninguém sabe. É interessante, né? Acho que ficou muito bonito, entre outras coisas que ele escreveu, né? Bom, mas agora eu vou responder a pergunta. Bom, os telespectadores talvez se lembrem, já que nós estamos falando de mídia, o Franklin Martins era o comentarista político, até algum tempo atrás, antes do governo Lula, da Rede Globo, né? E o Franklin, eu acho que, na época que ele estava na Rede Globo, na verdade, nem eu sabia que o Franklin tinha participado da luta armada, na verdade, companheiro, inclusive, acho que não exatamente na mesma corrente. Com Flávio Tavares, né? Flávio Tavares, né? Eu não sei se porque a corrente da Dilma parece que era outra. Tá. Mas enfim, né? E o que saiu assim na imprensa foi que logo depois do problema do Brasil, né, a eliminação do Brasil e da forma desastrosa que foi, num site que seria o site de campanha da presidente Dilma e que era coordenado pelo Franklin Martins, teria colocado uma crítica ao José Maria Marinho, que é o presidente da CBF. E isso o pessoal mais próximo da campanha da Dilma percebeu, pediram para ele tirar, e ele se recusou a tirar isso. Em função disso, aí eles criaram, ou já tinham outro site, acho que é João Santana, né? Que é o do marqueteiro da Dilma. O que isso chama a atenção, nesse caso, para mim especialmente, é a questão da Dilma, né? Quer dizer, então a gente fica discutindo, olha, todo mundo diz, nós temos que fazer uma revolução no futebol brasileiro, mudar a CBF. O ministro Aldo Rebelo chegou também foi desautorizado pela presidente, dizer que precisava uma intervenção do Estado, ou algo desse tipo, né, na CBF. Né? Então a gente vê que em período eleitoral, ninguém quer se queimar. Agora me chamou a atenção isso, quer dizer, tá tudo bem, tá tudo ótimo na CBF? Pois é. Primeiro, só para comentar, né? O Aldo, né? O ministro dos esportes, ele não sabe. Parece que ele andou pouco com a FIFA, né? A FIFA não autoriza a participação e a intervenção do Estado nas confederações e nas federações. Então, isso é inviável, né? Isso talvez a ditadura civil-militar fez de uma forma né, um pouco nebulosa, mas fez. Né? E, bom, seria um retrocesso nesse ponto. Então, claro que a CBF tem problemas, vamos comentar depois. Se fosse o caso, desculpa, Alexandre, mas se fosse o caso, eu fiquei pensando também a gente vê essa questão, como resolver, não resolver, mas pelo menos organizar melhor o futebol brasileiro, né? Eu não sei se era o caso, claro, o Estado não, pelo menos não desse jeito, né? Mas quem sabe através do Ministério Público, se o Ministério Público considerar que isso cabe uma ação pública, civil pública, alguma coisa assim, eu acho que poderia pelo menos,
quer dizer, esses grandes escândalos que a gente sabe que estão escondidos lá, serem investigados, pelo menos. Isso sim, isso, claro. Né? Agora, talvez isso não mude as pessoas que estão lá, né? Porque até hoje se discute a questão da CPI da Nike. Nada foi provado. Até agora nada foi provado. Então, né, não sei até que ponto também teria efeito. Mas sobre essa questão aí do Franklin Martins, né, realmente ele ainda tem o site, né, o Dilma Mais, ou Muda Mais, algo assim, né, e já tinha também esse outro site do Santana, né, que é o Marqueteiro Oficial, né, e a diferença, na verdade, são as cores, né, um é a cor azul e a outra é a cor vermelha. Só que o logotipo da campanha é o mesmo, né? É a Dilma com a estrelinha lá. Então, é um aspecto que mostra que, né, a coordenação da campanha está problemática. Aí eu acho que nós vamos voltar naquela questão de novo. Há um de-encontro, não há um encontro. Aí que nós voltamos, né? De novo a questão. Existe dentro do governo um lulismo e um petismo. Supondo que se possa separar. Então, o Franklin Martins foi ministro do Lula. Né? Foi ministro do Lula. Né? Hoje eu acho que ele não tem, pelo menos visível, ele não tem cargo no governo. Uma das grandes cabeças pensantes da comunicação, inclusive. Sim. Ele largou tudo, largou a Rede Globo, tudo para ir trabalhar com o Lula. Então, quer dizer, o Franklin Martins, quando ele faz isso, ele não está sozinho. Obviamente o Lula deve estar pensando mais ou menos desse jeito. Agora, parece que a Dilma, não sei se é tarde demais, está tentando se separar da visão do Lula. Acho que parece, a gente lê nas entrelinhas, que existem dois grupos coordenando a campanha. Quer dizer, um é o que o Lula gostaria que fosse feito e outro é o que o pessoal diz que a Dilma teria que ter um pouco mais de autonomia. Eu acho que isso aí é uma coisa meio complicada numa campanha. Interessante. E o problema é que a Dilma continua presidente. Sim. Então é esse Mas interessante. que tem que ser melhor organizado. Né? Algumas notícias que saíram depois desta, hoje inclusive, nos jornais, chamam a atenção, inclusive, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, chamam a atenção para uma questão assim, Lula é a grande chave do PT, né? Lula é o homem do PT. Quer dizer, não sei, talvez algumas notícias colocadas na mídia pela assessoria petista com o objetivo de talvez deturpar essa imagem de, tem alguém que está puxando para um lado e outro alguém para o outro. Não sei, mas me chamou a atenção isso e eu lembrei disso agora para a gente comentar aqui. Eu acho que, já falamos aqui, né? Eu acho que o Lula deixou a Dilma sozinha na Copa. Deixou ela se queimar sozinha. Né? Ele não sumiu, apareceu, né? Realmente sumiu, né? Não foi nenhum jogo. Não foi nenhum jogo. Foi ele. Sabe, e não houve cobertura, e aí tem mais, não houve cobertura da imprensa, que seria normal, ele está assistindo o jogo com os amigos, né? Lá na cobertura que ele tem em São Bernardo do Campo, aparecia coisas muito simples que ele fazia. Se ele assistia um filme, já dizia qual é o filme que ele assistiu. Sim. E tudo mais. Agora, de repente, parece que houve um desaparecimento, né? E agora ele reapareceu de novo. Ele reapareceu de novo. Então, aparentemente tem isso. Eu acho que, não sei se é um rompimento, assim, mas parece que tem dois grupos assim querendo dominar a campanha. Né? Pois é, a Dilma, no Rio Grande do Sul, segundo as informações divulgadas pelo Rodrigo Jacomê, do FEComércio, na sexta-feira, nessa reunião, eu cheguei a comentar no início do programa, ela se mantém ainda com a preferência do gaúcho nas próximas eleições, né? Nas pesquisas que foram lançadas aí. Tá? Mas perde força na região central do estado, do país. Por causa da influência do PSDB. Rio de Janeiro e São Paulo, exatamente. Aquela região ali, quem ganha é Écio. Né? E aí uma das questões era, e eu vou levar para um prognóstico nosso também aqui, já uma especulação nossa. Está fazendo o segundo turno dessa Exato. aí também, né? Sim, estou fazendo o segundo turno também. Acho que o segundo turno sai. Porque ali sai. Acho que sai. A gente pode afirmar com um pouquinho mais de segurança, inclusive. Né? Não sei se é contra o Aécio. O que seria melhor para o Brasil? Pois é, né? Olha, eu vou... É uma questão que... Vou arriscar. É claro que toda que a gente diz o que seria melhor é uma questão subjetiva. Sim. O que eu acho, inclusive a gente pode mudar de opinião daqui a pouco. Daqui a uma semana? Não, nem tanto assim. Não, não sou uma metamorfose ambulante, né? Como assim? Mas assim, o que a gente percebe, o interessante, às vezes parece que o Brasil, pelo menos na política, é meio estilo...
caranguejo ou siri, né, que anda no mínimo meio de lado, assim, entendeu? Parece que não progride, né? Não vai para frente. Porque eu acho que houve, não é inegável, não é porque o Ferroni não está aqui que não vai dizer que houve um avanço no governo do PT. É evidente que houve. Avanços sociais. Avanços sociais, né? Econômicos também, acho que até antes houve. O Brasil está numa situação confortável. Né? Da conjuntura mundial, né? Na conjuntura. A questão dos BRICS, né, professor? A questão dos BRICS, a questão das próprias reservas cambiais. Claro que muita coisa aconteceu por conta do resto do mundo, né? Não havia alternativas viáveis de investimento e o Brasil se transformou numa alternativa viável. Então, isso tudo que o Brasil acumulou de reservas cambiais nesse meio tempo foi por conta da lucratividade que o capital estrangeiro teve, né? Na verdade. Mas seja como for, isso houve um ganho, o Brasil mudou de patamar e tal. Só o que parece que não mudou de patamar foi a política no Brasil. Né? Porque o que a gente vê, por exemplo, a Dilma, né, um pouco antes o Lula, mas a Dilma tivemos alguns avanços sociais, né? Menos do que poderia ser, mas tivemos. Agora, e a gente sabe que há um comprometimento muito maior, por exemplo, do Aécio, com as classes mais favorecidas. Né? Então, se esse desgaste todo que a Dilma sofreu, acho que menos por conta da gestão dela do governo e mais por conta de outros fatores, inclusive a Copa do Mundo, que de algum modo vai pesar. A Copa afeta? Eu acho que alguma medida afeta isso daí. Né? E aí acaba beneficiando justamente aqueles que são mais comprometidos, tanto a nível nacional quanto aqui no Rio Grande do Sul, com os donos do poder, né, que são os grandes empresários. Entendi. Não, eu acho interessante a gente ponderar que a política externa brasileira, claro, mediante o mercado, as dificuldades do mercado externo, o Brasil se tornou interessante. O professor Pereira foi muito feliz nessa ponderação, e aí eu concordo. Mas também acho que é interessante ressaltar, o Lula iniciou um processo de amarração, de vínculos com o mercado externo, não é? E atraiu esse mercado a partir de uma confiança que ele constituiu, não só melhorando, estabilizando a economia, né? Mas também a política. A política externa. A política externa porque o Lula, foi muito rica. Porque o Lula, quer dizer, ele frustrou toda a esquerda, foi frustrada pelo governo. O primeiro governo foi praticamente igual ao do Fernando Henrique, né? Do ponto de vista que a meta era controlar a inflação. Não houve diferença. Se olhar o primeiro governo do Lula, não teve nenhuma diferença. O professor Ferroni está pulando da cadeira agora. Sendo que o do Fernando Henrique fez uma coisa fundamental, e a gente tem que ser justo nisso, que foi controlar o plano real e controlar a inflação. Quer dizer, o Lula administrou, digamos assim, um espólio tranquilo, entendeu? Porque quem se queimou foi o Fernando Henrique. Aí o Lula não quis perder, vamos segurar o que já tem, que é a estabilidade de preços, né? E aí ele ficou daqueles 4 anos com medo de fazer alguma coisa, só começou a fazer já para tentar a reeleição. Mas antes, só queria dizer isso, quer dizer, não seria surpresa, porque o Lula, antes de assumir, lá por outubro mais ou menos, ele ajoelhou perante o capital financeiro internacional. Ele assinou a carta ao povo brasileiro, onde ele dizia que todos os compromissos do Brasil seriam honrados. Isso, na verdade, a gente pode eventualmente criticar, a esquerda pode criticar isso, mas foi o que viabilizou uma enxurrada de capital externo aqui para dentro. Claro que o capital externo, por isso quando ele diz isso, o Lula diz isso, os empresários não têm nada que se queixar, porque nunca ganharam tanto dinheiro quanto na minha gestão, é absolutamente verdade. Né? Mas também nunca pagamos tanto de juros quanto nessa período. Bom, só para, mudando um pouquinho a rota aqui, está no final do bloco, né? Mas o que o Franklin Martins escreveu, ou ele e seus correligionários do site, né? Ele fez um texto altamente histórico sobre os problemas da CBF. Né? Ele colocou principalmente a época da gestão do João Avelange, né? E as suas relações com a ditadura. Né? O João Avelange ficou no poder na CBF de 58 a 75. Na verdade, o texto é bom do Franklin. O texto é bom. Só que é carregado de questões que se aproveitam. De problemáticas políticas que atravessaram a instituição CBF. E da própria questão da grande derrota do Brasil na história, dos 100 anos da CBF. É a maior derrota da história da seleção, numa Copa do Mundo. Então, é claro que tem um pouco de se aproveitar do momento, né, para fazer esse tipo de coisa. Porque não é novidade. Poderia ter soado isso como oportunismo, talvez. Claro. Então, mas a verdade é o seguinte, que abaixo da CPF estão os presidentes dos clubes.
Assim, Quem está lá na CBF são as federações. Exato. A gente também. Estão os jogadores. Por isso e que toda nós é só influência. mexer lá, quer dizer, o buraco, como se dizia antigamente, é mais embaixo. Claro, e tem os jogadores. E querendo ou não, os jogadores têm grande influência no poder de opinião das pessoas. De quem vai votar agora ali na frente, né? Então, essa pirâmide invertida, vamos dizer assim, eu chamo de pirâmide invertida a isso, quer dizer, o poder lá na ponta, mas com um naco grande, e aqui embaixo nós, né? E essa relação que se constitui por esses sujeitos que se vinculam a essa instituição, CBF, enfim, o poder político. Não, é interessante, mas o texto do Franklin, eu fiz questão de elogiá-lo no sentido de que ele é um bom texto à luz de uma perspectiva histórica, né? De nos contar um cenário da evolução ou da não evolução do futebol. Da manutenção. E o vínculo que ele tem com a não evolução da política brasileira, se me permite, professor Pereira, dizer isso. Quer dizer, as duas coisas caminharam juntas e o 7-1 me parece um reflexo das duas não evoluções. É uma inferência que eu faço, assim, lendo o texto e tentando fazer uma reflexão da conjuntura dos últimos anos. Só para passar para o próximo bloco, né? Eu li agora há pouco o texto do José Simão, né? José Simão. Né? E ele fala, né, que, bom, depois do 7-1, agora vem um dos 7 anões, né? Ah, é verdade. Que é o Dunga. Bem lembrado, professor Alexandre. Vem no próximo bloco. Próximo bloco. E assim nós vamos com a deixa foi dada pelo professor Alexandre, muito inteligente, não é? José Simão falou. José Simão trouxe, o professor Alexandre nos contextualizou aqui, nós vamos assim ao intervalo e voltamos na sequência para falar justamente dele, Dunga, o novo treinador da seleção brasileira. Voltamos já, fique com a gente. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos do técnico, do novo técnico Dunga e também da comissão, não é, da CBF, que está sendo, ou que está sendo montada, podemos dizer assim, a partir do ex-goleiro, campeão também de 1994, junto com o Dunga, Gilmar, Gilmar Rinaldi, não é esse o sobrenome? Assumiu então a função de coordenador aí da CBF, e que vem numa perspectiva de mudança, de reestruturação. Dunga falou essa semana ao vivo a muitos meios de comunicação, me pareceu assim, Alexandre e professor Pereira, com os pés no chão. Uma perspectiva assim de... as palavras que ele mais utilizou no discurso.
mudança dura, trabalho duro, muito treino. Então, não sei se é positivo ou negativo o nome dele. E aí eu vou deixar a mesa agora. Nós já vimos, né, o técnico Dunga treinando a seleção brasileira. Sabemos como funciona. Né? É uma outra perspectiva. Inclusive, antes da Copa do Mundo, a gente trouxe à mesa aqui uma discussão sobre o método do Filipão, né? E questionou um pouco isso e trouxe essas diferenças em relação à antiga forma de trabalhar, né? E o Dunga realmente tem uma perspectiva mais fechada, principalmente pela falta eu acho que de tato, assim, em tratar com a imprensa, né? Há uma dificuldade muito grande e a entrevista de hoje, pelo menos, quis mostrar que, bom, ele deve ter aprendido alguma coisa, treinando a seleção e treinando internacional depois, né? Mas foi uma surpresa do ponto de vista, assim, do imediato, né? Não se esperava o Dunga treinador agora. Você esperava quem? Esperava o Tite. O Tite, né? Se levantou o nome do Leonardo, inclusive. Pois é. Né? O Leonardo já trabalhou na seleção também. Trabalhou, gente, coordenador, isso. Falavam do Guardiola. O Guardiola, do José Mourinho. A gente sonhava alto, né? Não. A gente sonhava bem alto, né? Esperava que fosse sair um leão da montanha e sair um ratinho. Mais ou menos isso. Mas tem assim, tem prós e contras, né? Por exemplo, a ESPN lançou um texto uns dias atrás que fala que, bom, historicamente, repetir técnicos em Copas do Mundo é um erro, né? Todos têm resultados inferiores. E ela coloca aqui, ó, Vicente Feola foi campeão em 58, 66 foi muito mal. O Zagallo foi campeão em 70, 74 não conseguiu nada, 98 voltou, mas conjuntura em segundo. Carlos Alberto Barreira, campeão em 94, depois não repetiu em 2006. O Scolari, campeão em 2002, agora foi isso. O Tele Santana nunca ganhou, né, mas dos dois trabalhos dele, em 82 foi um excelente trabalho, em 86 foi diferente. E agora, né, o Dunga. Por quê? Pois é, por que o Dunga, hein, professor Pedro? O que o senhor acha, hein? Tem a ver com a política, nós estávamos falando há pouco? Acho que tem muito a ver. Essa questão, essa palavra mudança, né? Essa palavra devia ser banida do dicionário brasileiro. Alguém devia fazer isso, retirar ela do dicionário. Porque essa palavra mudança não tem mais nenhum significado, não faz sentido. Por quê? Mas daí tem nenhum estrangeirismo, porque aqui professor. no Brasil tudo muda para continuar na mesma. É sempre assim. Se tu olhar, se nós estávamos discutindo no bloco anterior a questão dos sites ali, eu não sei de cabeça, mas os dois blocos essa da Dilma, os dois sites têm esse nome. Muda Brasil e o outro Muda Mais. Muda Mais. E se pegar do partido de oposição, vai ter mudança também no nome. Eu não sei, mas eu faço um desafio ao telespectador para procurar que no site dos outros partidos também tem mudança. E aí não muda nada. Entendeu? Por isso, eu acho o seguinte, isso para mim foi assim um arranjo interno que foi feito na CBF, porque na verdade a CBF está em transição, né? Que é o José Maria Marim, quer dizer, ele só pegou isso porque saiu o Ricardo Teixeira, que aliás antes já tinha saído o sogro dele, João Avelange, quer dizer, nem saiu, né? Saíram com ele. Tudo em família, eles foram corridos. E agora, e entra o Del Nero, que já está com data de entrada. Mas quer dizer, é tudo assim, quer dizer, um vai escapando e o outro. E as saídas vão além, porque nem os médicos, fisioterapeutas, todos saíram agora, não é? Foram tirados. Será renovada a comissão técnica. E eu acho que foi assim, foi uma solução caseira. Dois lados que a gente vê. Quer dizer, existe uma discussão. O André Sanches, que foi presidente do Corinthians, é um desafeto do Del Nero, né? E aí o que acontece? Por que não foi o Tite? Que o Tite também está sobrando, não tem clube nenhum agora. Não foi o Tite por causa do André Sanches, né? Então, quer dizer, primeiro não foi a gente já vê que não é pelo melhor do Brasil que eles estão pensando. Não é pelo mais qualificado. Não, eles estão pensando assim, quer dizer, enquanto que eles estão no poder, antes que, de repente, o André Sanches consegue reorganizar, né, ter mais votos lá no futuro, quem sabe, então, antes que ele entre, nós já vamos isolar ele, né? Botar o Tite aqui para favorecer não faz sentido. Então, é isso que eles estão pensando, quer dizer, já começa uma coisa mesquinha, no meu ponto de vista. E segundo, eles vão olhar a meu ver, já não acreditando muito, entendeu? Achando que nesses primeiros 2 anos aí, que são anos que mais ou menos só tem amistosos, depois que vai ter a Copa América, né? Tem 2 Copas Américas. Mas se perder a Copa América, o que não pode perder é as eliminatórias. Não pode levar goleada, mas... Não pode levar goleada. Então, o que acontece? O Dunga pensa assim, o Dunga já está queimado mesmo, entendeu? Vamos com ele mesmo. Mas
Mas veja só, né? O técnico Dunga, ele vai ser técnico... Pode dar certo, não quer dizer que não dê certo, mas tem tudo para dar errado. Ele vai ser técnico da Copa América de 2015, que é no Chile. Depois, em 2016, vai ter uma outra Copa América especial nos Estados Unidos. Né? E, enfim, as eliminatórias, que é uma preparação importante, já começam que ano não que vem. teve, né? Que a seleção do Filipão e do Mano não tiveram. Não sofreram com isso. Então, eu penso... por exemplo, ele não vai treinar os Jogos Olímpicos. Né? Vai ser o Galo. Vai ser o Galo, vai ser o técnico. Porque parece que existia, que existia uma rusga entre o Galo e o Filipão. Sim. Parece que existia. E no final, como o Filipão perdeu, saiu o Galo, saiu fortalecido. Aí ele virou Galo mesmo. Cantou de Galo daí, né? Cantou de Galo. Então, nesse caso, mas eu acho que tem, como tudo no Brasil, marketing, né, nessa história. Né? Qual é a ideia, também, além do fato do Dunga estar sobrando, estar disponível no mercado e barato, né? Certamente muito mais barato que o salário dos técnicos dos grandes clubes, metade ou menos. Então, o que acontece? É porque o Lula passa aquela ideia que nós já discutimos aqui no programa, de disciplinador, de botar a casa em ordem. O Lula ou o Dunga? Eu falei Lula? É. Então foi ato falho. O Lula também, né? Não, o Lula nada disso. Não, eu fiquei confuso agora, porque, não, o Lula ao contrário. Porque o Lula entrou nessa história. Eu acho que o professor Ferroni está mandando energias de casa. Foi ato, o Dunga. Pois é. Não, mas é que tem poucas letras. A diferença de uma letra só. Dunga para Lula é uma letra só. O que nós podemos ver de comparação ali? Não, mas aí o que acontece? Aí o Dunga vai com essa ideia. Porque a gente agora já começaram a dizer, não, porque realmente o Filipão abriu muito para a Rede Globo, deu exclusivas, as namoradas dos jogadores iam lá, saiu do hotel 10 horas da noite, então virou, que nem a gente já tinha discutido antes. Agora isso aí está pesando, depois que... Né, depois do 7-1. Depois disso, então. A Holanda e a Alemanha tiveram as mesmas questões, então ninguém fala nada. Ninguém fala nada, pelo contrário. Então, mas aí vem essa ideia. A disciplina. De um extremo ao outro, entendeu? Quer dizer, não tem meio termo. Então, eu acho que é por isso. Eu acho que eles estão tentando passar essa ideia. Então, que isso aí a gente já viu que não deu certo dos dois jeitos. Pois é. Alexandre, a seleção não tem futuro com o Dunga? Tem futuro, sim. Tem. Tu confia? Eu torço pela seleção brasileira acima de tudo. Mas você não acha que... O Sr. Pereira não acha, né? né? Eu penso assim... Discordo. Vai ser a preparação para a Copa de 2018. Né? Depende como que o Dunga vai trabalhar com os maus resultados que podem surgir no meio do caminho. Mas não o Dunga. Especialmente, acho que dá para falar aqui, não tem a Rede Globo. A Rede Globo. Ele vai ter que ser muito... Mas especialmente, aliás, tem uma pessoa que está meio triste, o Alex Escobar, né? Mas agora ele é narrador, então... Sim, mas justamente quando ele foi promovido, agora como é que ele vai narrar uma partida da seleção? O Alex Vou renovar com o Galvão Bueno. Não, e a gente viu, no dia que anunciaram ali, essas pesquisas, que essas realmente não tem nenhum valor científico, essas pesquisas por telefone que a Rede Globo faz, né? Aí deu, questão de minutos, 85%... Era contra a entrada. Mas por que isso, né? Porque houve uma campanha muito grande lá antes da Copa de 2010 para convocarem o Neymar e o Ganso, que eram jovens que tinham surgido naquele ano, e o Dunga feito um ótimo campeonato paulista. Veja só, não é nem um campeonato em expressão, tudo bem, um campeonato grande, importante, mas não é disputa com times da América ou mesmo de outros espaços do Brasil. E aí, né, fizeram uma campanha forte para levar os dois rapazes, não levou, bancou isso e, né, ficou a imagem lá do Felipe Melo, né, que foi desastrosa, no jogo contra a Holanda, mas foi a melhor partida da seleção brasileira também, foi aquela, o primeiro tempo contra a Holanda. Exato. Então, eu penso assim, o Dunga, ele vem aprendendo. Claro que ele começou muito alto, né? Começou aprendendo na seleção brasileira. Aprendendo na seleção. Então isso e o Gilmar nessa história, hein? O Gilmar é um grande empresário hoje. Né? Outra coisa que também que já será que o erro errado. não começou ali? Claro. Não sei. Ele disse que não é mais empresário, né? Mas ele é um empresário... Pois mas como não vai ser empresário? O site empresário? dele saiu do ar. Pois é. Saiu do ar? Foi um dos primeiros agenciador, né, na verdade, de jogadores. Né? Ele é um homem forte, né, da CBF ali, desde 94, eu acho mesmo, ou talvez de antes, né? Porque valendo-se das brechas da Lei Pelé, né? Justo. Agora tem uma coisa, né, a proximidade dos dois, né, porque o Dunga é de Ijuí e o Gilmar é de Erechim.
Puxa, Não fica muito longe, né? Vizinhos. Não fica muito longe. Vizinhos aí gaúchos, né? E os gaúchos continuam treinando a seleção brasileira e parece que estão avançando, Pois né? é. Pois é. Mas eu já sei por que isso. É para depois que dá errado jogar a culpa nos gaúchos. Pode ser O Rio também. Grande do Sul faz parte do Brasil, foi eles, a culpa é deles, a culpa é do Filipão. Aliás, o Filipão é de Passo Fundo, que também é pertinho, Também né? é dali, são todos... É. Bom, mas eu tenho uma outra questão que eu acho interessante lembrar. Se não fosse Dunga, quem seria... Nós já citamos vários. Quem seria o melhor no lugar do Dunga hoje? Ou melhor, um nome. Quem é que nós poderíamos eleger? Um nome no lugar do Dunga. Veja, tem o Muricy Ramalho, tem o... Muricy? Que também é Mas disciplinador. o Muricy não aceitou da outra Não vez ainda, que aceitou. na alta ele É não que aceitou. ele não É que o quer. salário da seleção é mais baixo que nos clubes. Sim, é mais baixo. entendi. É mais baixo. O próprio Tite, né, que seriam as bolas da vez. Alguns falavam do Abel Braga, que treina o Internacional, mas não sei se teria Mas característica a para treinar seleção não ia pagar o que o Internacional paga. Não. Eu acho que não pagaria, não ia sair para perder dinheiro. Então, Quer dizer- mas tem a questão de status, né? E Tem a questão Dunga? de status. Mas eu acho que a seleção há uma inversão, né? Sabe que, na minha opinião, há uma inversão. Porque antes, assim, quer dizer, o ápice da carreira do jogador de futebol é chegar na seleção brasileira. Assim também era no treinador. Hoje é o contrário. O treinador começa na seleção e se dá bem, aí ele vai para o clube. Mas tem uma questão importante, penso eu, que seria a própria questão da forma como a seleção jogou essa Copa, né, a grande derrota que teve, e agora o treinador que vem, ou que viria, que já confirmou o Dunga, mas enfim, o que viria, né, recuperar essa seleção dentro do campo, né, porque estruturalmente é difícil se recuperar, né, teria que fazer uma E revolução. eu acho que treinador bom também, assim, valorizado no mercado, não vai pegar um abacaxi desses para trocar o certo pelo errado, né? Que jogadores se manteriam ainda na seleção, por exemplo, que vai jogar contra a Colômbia no próximo amistoso? Bom, o Neymar, se estiver recuperado, joga. Neymar joga com a fratura. Luiz Davi joga. O Neymar joga melhor que com a fratura, inclusive, né? Poderia estar jogando. Tu falaste... Luiz Davi? O Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Bom, fiz uma inversão. O Luiz Gustavo com o Davi Luiz. Mas não foi tão ruim quanto a minha, né? O Dunga pelo Lula, não, né? Apesar que o Lula bate uma bolinha também, né? Batia. O Davi Luiz teve um problema na fase, né, final ali da Copa, foi desastrosa, né? Afundou junto com a seleção. Não sei, teria que ver o que o Dunga vai querer, né? Mas certamente novos nomes aparecerão. Fred né? joga ainda? Eu creio que não. O Dunga gosta do Luiz Fabiano. Do Luiz Fabiano. O Dunga gosta, né? O Dunga convocava muito o Luiz Fabiano. Mas se machucou de novo agora. Pois é, o Luiz Fabiano, o problema Tem o dele Allan é que Kardec. ele se esquenta muito, né? E o cartão vermelho para ele é fácil. Né? É fácil. E o São Paulo tem o Allan Kardec agora, que é um jogador que, né, já Kardec. passou por vários clubes, mas agora que vem aparecendo mais no cenário, né? Então talvez esse seja o centroavante da vez. Tem mais uma dúvida aí da gestão do Dunga. Será que ele vai lançar moda de... As camisetas. As camisas, a filha é. dele é designer, né? Não é designer, como é que chama? Estilista? É estilista. Estilista. Pois Será que ele vai voltar com aquelas camisas berrantes? E da dupla Grenal? Alguém é aproveitável para se colocar na seleção hoje? E Dunga insistir nesse sujeito para que ele se torne um titular na frente? Eu ia brigar. Do Internacional, tu pode chamar o do Alessandro e o Aranes, né? Poxa vida. Que não são brasileiros. Que não são brasileiros. E do Grêmio Barcos, né? Poxa, não sobrou nada. Não, mas aí o Barcos, se é para não fazer gol, já tem o Fred lá. Se é para ficar no zero, já tem o Fred. Poxa vida, mas talvez os mais novos, né? O Juliano, que está no Grêmio agora, talvez tenha oportunidade, mas tem que ver como é que eles vão nos clubes também, né? Porque o Dunga tem isso, ele avalia muito a questão do clube, mas também a continuidade. Exato. Não pode ser um jogador que aparece hoje e vai ser convocado. Não, tem uma continuidade. Sabe o que eu acho que vai ter que ser? Se quiser seguir o modelo da Alemanha, o modelo europeu é assim, pegar um grande clube brasileiro, tipo o Cruzeiro, que está ganhando todas, e fazer a base da seleção. E o resto ir recheando. Eu acho que o Dunga levará jogadores do Cruzeiro. Eu também acho. Certamente. Desde o goleiro, né, do goleiro, do meio Fábio. campo. O meio campo é bom. Everton Ribeiro. Eu acho que sim. Bom, gente, mas dentro do nosso tempo, acho que nós conseguimos fazer uma boa análise assim da conjuntura, tanto política nacional, estadual e também do esporte, não é? Os efeitos da Copa. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Nada tá bem, pois é. Mas assim a gente agradece e finaliza, agradeço a presença dos professores, mais uma vez nesse contraponto, vamos finalizando assim o programa de hoje, agradeço também a equipe da TV Unifra conosco aqui nesse momento,
para a transmissão de mais este programa, esta edição, e também a você que está conosco sempre na audiência, não é? Convidamos você sempre a estar conosco, a nos prestigiar e também a dar sugestões de pauta, também a dizer se o programa está bom ou não, dar a sua opinião através da rede social, da mídia social YouTube, no endereço que aparece na sua tela aí agora, não é? Você pode assistir o nosso programa também através do YouTube. E nós vamos encerrando, chamando a atenção sempre, não me esqueço nunca, o programa Contraponto vai ao ar através da TV Unifra, o canal 15 da NET, sempre nas quartas, nas sextas e também nos domingos à noite, às 11 horas ou 23 horas, como queira, não é? Às 23 horas da noite. Então, este é o nosso horário, é o nosso momento de levarmos então o ponto e o contraponto para você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.